dedo de prosa com tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos ao Conversa de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o nosso encontro entre os nossos apoiadores e os nossos colaboradores. Estamos aqui para mais um episódio, acompanhados de André Magnelli. Fala, André. Olá, pessoal. Bia Martins. Olá, Bia. Oi, gente. E Paulo Henrique Martins. Fala, Paulo. Bom dia, pessoal. Vamos, então, começar hoje com o nosso tema geral. Qual é o lugar do medo na sociedade? O medo, né, é uma das emoções básicas. Alguns diriam, né, na neurobiologia e na etnologia das emoções, que o medo, a raiva, seriam emoções básicas humanas que variam interculturalmente e são quase que universais. Essa onipresença parece desafiar diferenças culturais e distâncias temporais, né? Quem nunca teve medo? Embora não seja um privilégio também da espécie humana, né, o medo nos caracteriza de uma maneira muito peculiar. A gente tem aí alguns autores na filosofia, como Arnold Gehlen e o Helmut Plessner, que vão dizer que a gente é marcado justamente pela nossa abertura e a nossa, digamos assim, mútua constituição com o nosso ambiente, né? Nós, enquanto seres humanos, nascemos relativamente incompletos e estamos sempre vulneráveis, né? Abertos ao nosso entorno. Na teoria das instituições, do Gehlen, uma das maneiras da gente lidar com essa abertura ao mundo, com essa vulnerabilidade ontológica do ser humano, é através do medo. O medo ele nos leva a construir como uma espécie de segunda natureza, né? Um conjunto de realidades artificiais, culturais, as instituições que nos salvaguardam e que nos ajudam a lidar com os nossos instintos. Se a gente for um pouquinho lá para a filosofia política, a gente tem o Hobbes, né, como a figura que vai colocar o medo também como pedra matriz na construção dos nossos arranjos políticos. O medo do outro, né, da violência e da força do outro, é um princípio da construção da própria política, né, que vai ser incorporado posteriormente no Leviatã. E aí o medo, né, na ideia do Hobbes, se liga à razão pela via da autopreservação. O medo ele fica como que num lugar um pouco ambíguo, entre a paixão, entre a emoção e a razão, né? O medo também pode nos levar a consequências negativas. A gente poderia pensar o medo como alguma coisa que não constrói laços sociais, mas destrói laços sociais, né? O medo pode se tornar assim, socialmente improdutivo ou nocivo. Isso a gente vê muito bem na figura, na ideia do medo do outro. Aquele outro misterioso, esse grupo ou essa pessoa em relação ao qual nós temos um certo temor. Daí também a ideia, a raiz da palavra terrorismo e o terror em relação ao outro, que parece ser sempre aquele que está disposto a nos infligir medo com a possibilidade da sua violência, né? Aqui no Brasil, a gente tem como avatar do medo a violência urbana e as suas diversas reações, difrações e variações. A gente vê aqui também como esse medo pode levar a cisões e fraturas social. E a gente pode pensar também, não necessariamente no sentido cotidiano, mas no sentido global, o medo das ameaças e dos riscos que atingem a todos nós, o medo da mudança climática, o medo do fim do mundo, o medo do holocausto nuclear, né? Independente da escala que a gente pensa, parece que os instrumentos que a gente costuma usar para mitigar esse temor, esse medo, não são tão mais eficazes, né? E aí o medo ele pode se transformar, pode adquirir uma nova face, uma face mais difusa e até um pouco mais insidiosa na ideia da ansiedade. Hoje a gente vai conversar sobre essas diversas faces do medo, qual é o lugar do medo na sociedade. E eu também imagino que a gente possa conversar se há um lugar positivo para o medo. Porque o medo já é algo que a gente coloca, né, e pensamos nele como algo negativo, mas será que o medo pode ser uma paixão social positiva? A mesa está aberta. Eu queria trazer aqui, então, primeiro, né, uma visão, como o Lucas falou, o medo é uma emoção básica. Porém, o medo também é, de alguma maneira, uma construção cultural, né? Então, eu me lembro aqui assim, da Mary Douglas, né, que diz que cada sociedade tem quase que uma infinidade de medos para escolher, né? E aí vai escolher o medo aí de acordo com uma base moral ou de acordo com interesses políticos. Basicamente, a gente pode pensar assim, né? Então, assim, no campo da comunicação, né, tem estudos já de algum tempo, focando especialmente a mídia de massa, né, de como é tratada a questão do risco relacionado à violência na sociedade.
que é enfocado, de uma maneira geral, né, pelas pesquisas que detectam isso, como algo assim, extremamente aleatório. Né? Então, a violência é aquilo que surge, de repente, num ataque de um ladrão, de um assassino, uma coisa que vem do nada e, portanto, é uma coisa que pode acontecer com você também na próxima vez que você sair de casa, ou talvez até dentro da sua casa, né? Gerando assim um medo difuso, né? E uma ansiedade que tem muito a ver com essa sensação aí que hoje em dia nós vivemos, né? De que como a segurança é um assunto assim tão importante na sociedade, não negando, tá, que não exista efetivamente a violência ou efetivamente razões para sentir medo, né? Mas isso também é algo que vamos dizer assim, trabalhado, né, construído com uma visão, podemos até pensar em estratégica, né, por parte da mídia e construindo com isso também uma forma, né, de controle social também, né, vamos dizer assim, contribuindo para formas de controle social aí, né, que a gente tem diversos aparatos aí, questão de segurança, câmeras na rua e policiamento e não sei o quê, e essa sensação, né, de uma coisa aqui no Rio de Janeiro, né, é uma coisa tão aleatória e parece que tão presente e está no noticiário toda hora e assim, né, eu moro aqui, acho que eu já tenho aqui 45 anos, e teve uma vez que me arrancaram a bolsa do meu ombro na rua. A gente vive uma sensação muito maior de insegurança, né, do que devido a essa constante exposição na mídia daquela violência aleatória. Então você tem essa sensação de medo constante, mas que isso talvez não espelhe exatamente a insegurança que você vive no dia a dia, né? Uma coisa que é aumentada por essa exposição que existe na mídia. Esse é um aspecto que eu estava querendo enfatizar. Agora, eu penso que hoje em dia, né, a gente também tem que ver assim, essa questão também, que o Lucas também tocou, né? O medo do outro, né? Quem é esse outro? E de como isso também tem sido usado politicamente, né? Então, especialmente, eu vejo pela extrema-direita. Então, no caso do Trump nos Estados Unidos, e também na Europa existe isso, né? O medo é aquele outro que é o imigrante. Né? É o imigrante que ele vai trazer coisas exóticas, costumes exóticos, coisas que podem te ameaçar, né? Naquela maneira que você tem de viver, mas também efetivamente o seu emprego, né? É o imigrante que vem, que vai pegar o seu lugar, vai pegar o seu emprego, vai atrapalhar a economia e toda essa difusão desse tipo de notícia que também desse tipo de, não é bem notícia, né, mas esse tipo de informação, né, que também corresponde parcialmente só à realidade, né? Na verdade, os imigrantes vêm, colaboram com muita coisa, né? No caso dos Estados Unidos, hoje tem esse debate de que o Trump está dizendo que vai expulsar não sei quantos milhões de imigrantes ilegais. Se ele fizer isso, o país provavelmente vai parar, porque é uma mão de obra que está ali exercendo ali várias funções que os americanos não estão dispostos a exercer, né? E então, assim, essa construção desse medo pelo lado aí na América do Norte e na Europa tem muita figura do imigrante, né? Como esse outro de quem se deve ter medo, né? E aqui no Brasil a gente vê muito desse ponto de vista dos costumes, né? Então, é o medo é o medo do comunismo, né, de uma maneira geral, como se existisse uma ameaça aqui no Brasil do comunismo, né, ou mesmo no mundo, e daquele que vai desestruturar, destruir a família, né, daquele outro que vai, enfim, influenciar diretamente na educação dos seus filhos, desvirtuando tudo aquilo que você acredita como sendo os valores, né, morais que você quer para a sua vida, para a sua família, né? Então, eu pensei assim, né, da gente também agregar aqui a nossa conversa, não só o medo em si, né, mas como esse medo ele é construído e de alguma forma assim manipulado, né, tendo em vista aí outros interesses, notadamente os interesses políticos, né? O tema é tão amplo, né? Mas assim, eu queria pegar uma coisa em particular que a gente que eu acho que é importante aqui para esse nosso trabalho, é o seguinte: o medo que se revela com o desencanto da razão técnica como modo de eliminar as incertezas da modernidade, dos tempos modernos, contemporâneos. É uma questão importante porque, de certa forma, a sociologia sempre, já
Já temos conversado sobre isso. A sociologia sempre se baseou muito na questão do progressismo, né? Racionalista. Né? Como diz o professor Heraldo, a sociologia é a disciplina da mudança social. Então, a mudança social, meu amigo, sai de baixo. Só o que vai ser mudança social é que é relevante. Então, esse campo das incertezas ficou sempre no plano secundário na construção do nosso imaginário intelectual, científico. Né? E eu penso que agora ele volta com muita impetuosidade e nós temos muita dificuldade de lidar com isso. É como se ainda quisesse trabalhar com a ideia de racionalidade técnica capaz de administrar as emoções. E eu acho que quanto mais se insiste nesse modelo de controle das emoções, mais eu penso que as emoções já se tornam inadministráveis. Né? Eu penso que nós temos agora uma tarefa enorme de saber como lidar com as nossas próprias emoções, com as emoções da sociedade que nós vivemos, na sociedade das incertezas. Eu acho que o Bauman teve assim, uma grande sacada com a ideia do amor líquido, da liberdade líquida, porque eu acho que ele trouxe essa coisa. Eu acho que o Guides tinha, e o Beck tem a questão da sociedade de risco, tentando, né? O Leste também, Christoph Leste vem trazendo a família, sobre a questão da crise da família dos Estados Unidos. Mas eu acho que, de fato, a sociedade de risco, eu acho que foi uma contribuição importante para entrar nesse mundo das incertezas, mas eu acho que, de fato, o Bauman conseguiu entender melhor que esse fenômeno da desorganização de um mundo institucional, de um mundo organizacional baseado na racionalidade técnica, ele está desmoronando, exigindo outro tipo de racionalidade, né? Uma racionalidade talvez como mais expressiva, como diria o Taylor, né? O Charles Taylor, que eu acho pensar uma racionalidade mais expressiva e menos limitada à questão da ordem técnica. Então eu vejo assim que o campo das emoções, primeiramente que ele é difícil porque não é um conceito, né? A gente não está falando de um conceito, a gente está falando de um fluxo, uma dinâmica de emoções que tanto funcionam no sentido de proteção do sistema vivo, orgânico, o corpo, liberando adrenalina, serotonina, etc., como ele funciona no mecanismo defensivo para qualquer ser vivo, mas também funciona como paranoia, como enfermidade e como psicopatologia. Então, nós temos, de fato, penso que esse é o grande desafio, pelo menos para mim pessoalmente, eu vejo como um grande desafio como a gente fazer uma sociologia, ou fazer uma ciência que a gente possa lidar com as emoções como um objeto de uma racionalidade que não pode ser instrumentalizada, mas talvez tenha que ser desencantada e reencantada. Esse desafio de lidar com as emoções, umas ciências sociais, uma filosofia que lida com as emoções, eu acho que é um dos grandes desafios do nosso tempo. Eu concordo com o Paulo a respeito. A primeira coisa que me vem quando está tratando do medo é até pensar, eu acho que o Lucas também ele desenvolveu um pouco isso quando tratou de Gehlen, de Plessner, é o quanto que é constitutivo da formação do indivíduo, da ontogênese e também da filogênese nossa, ou seja, a formação do ser individual e também da espécie, o medo, enquanto uma emoção. Quando você tem uma criança que começa a ter a capacidade de se locomover, de fazer coisas, né? Quando você começa a ter, depois dos primeiros meses de idade, ela deixa de ser apenas uma criança no colo e começa a circular no ambiente, a se direcionar para os objetos. Uma das dificuldades dos pais é incutir o medo na criança, de ela perceber os riscos que ela está tendo naquela inspeção do espaço, né? São os dois grandes desafios que tem na educação de uma criança, nesse serzinho que está explorando o mundo, de você fazer com que ela perceba o risco. Aí aquele negócio, não é necessariamente o medo, mas o risco associado ao medo. A conseguir analisar que aquilo é uma situação arriscada e logo que ela deve evitar. É claro que existem coisas escritas no organismo humano que tem uma dimensão de não aprendizado, né, que você vê na criança que toma sustos com algo que aparece e que aí você pode dizer que está escrito sem aprendizado. Mas uma parte, efetivamente, da formação do ser humano passa
por esse tipo de experiência em que você vai, ao explorar o mundo e também ao estabilizar o mundo para você, reconhecer coisas como dignas de desconfiança, de medo, de alerta, e aí tem uma série de estados, que pode se dizer estados psíquicos, estados emocionais associados a objetos do ambiente ou a situações. Isso é bastante interessante, que leva a um segundo aspecto, quando você pensa na formação do ser humano, em que poderia se imaginar uma patologia de alguém que perdeu o medo a respeito de qualquer coisa. Provavelmente essa pessoa não sobreviveria muitos dias. Se você tivesse uma incapacidade de ter esse tipo de emoção, que está associada, mais uma vez, a uma avaliação do contexto, a situação. Há sempre um nível de medo que está associado à descarga, por exemplo, de adrenalina, que é necessário para a autodefesa, né? Essa questão ela se associa a uma virtude que a gente já tratou, se não me engano, aqui, que é a virtude da coragem, né? Quando se fala de medo, lembra-se da coragem, né? E quando Aristóteles teoriza sobre a coragem, ele fala sobre a coragem como sendo um termo médio entre a temeridade e a covardia, né? Temeridade seria o quê? Ter pouco medo das coisas, ou o medo menor do que deveria, né? E isso é sempre um risco para o indivíduo, ou para grupos, ou para a espécie como um todo. Não se colocar limites e não temer algo que possa acontecer a partir de uma desmesura de sua ação, né? Então, aí se coloca o problema da desmesura, que, para os gregos, envolvia a desmesura de diversos aspectos da vida social civil, até em relação aos deuses, quando se acredita em deuses, né? E aí vem toda a questão do plano religioso na história como algo que coloca limites. Então, o medo é um colocador de limites, de alguma forma. Mas, de fato, ele é instrumentalizado exatamente por isso. E, com isso, vem a dimensão política, que a Bia falou, que me fez lembrar diretamente, o Lucas me falou do Hobbes, me fez lembrar diretamente do Maquiavel. Quando Maquiavel fala, naquele capítulo clássico, se é melhor ser amado ou ser temido, quando você pensa na posição do dominante, ele fala, é bom que você seja amado, porém, é melhor que você seja temido, mas jamais odiado. O que ele está querendo dizer com isso? Pensando na posição de alguém que detém um poder, né, que tem uma relação de dominação, em que, ainda que o amor seja um elo afetivo, emocional relevante, diante de uma situação de domínio, ele é insuficiente para garantir o domínio, porque as pessoas elas podem trair, ou as pessoas podem ser ingratas, ou as pessoas podem não ter o devido reconhecimento. O amor ele não garante o controle da situação. E é aí que entra, em Maquiavel, o temor, gerar temor. Se as pessoas elas não são suficientemente gratas, ou de repente vem um outro, oferece alguma coisa e peça amar mais um outro, e você tem que saber ser temido, né? Ele está dando os conselhos ao príncipe e, nesse caso, ele fala que o temor garante a situação, mas o que não pode jamais é ser odiado, né? Então, de alguma forma, a lição do príncipe está em que use bem o amor, mas se garanta no temor. E quando o príncipe fala sobre isso, tem uma versão que eu tive do príncipe, que já me despecei dela, mas que tinha notas de rodapé do Napoleão Bonaparte. Aí Napoleão escreve assim, só há duas coisas que movem os seres humanos, o medo e o interesse. E é por aí que você pode pensar um código do poder, uma forma de você exercer o poder. Lembrando que, tanto pelo medo quanto pelo interesse, você pode seguir o princípio, quase que o princípio régio da arte de dominar, que de vida para imperar. Você pode dividir pelo interesse e você pode dividir pelo medo. Isso me leva a um último ponto que está associado com a política, mas também associado com a vida como um todo. A experiência do medo socialmente existente
ela está muito associada com uma outra coisa que a gente também precisa conversar aqui em algum momento, que é a confiança. Vocês falaram dos imigrantes, vocês falaram das relações sociais, da sensação de violência, porque o que você está falando é, quanto menor os laços de confiança, maior você vai ter o medo. Porque você não constrói as trocas, né, de informações, de reconhecimentos, de solidariedade necessários para que o medo diminua. Né? E aí que entra, numa sociedade muito permeada por relações de confiança, pode-se reinar a paranoia. Não só o medo objetivo, mas o medo subjetivo. Há pouco tempo, o Christian Lynch ele colocou lá no X um mapinha falando sobre qual é a sociedade que tem mais desconfiança, né? Índice de confiança. O Brasil sempre, quando faz essas coisas, fica lá em último lugar, penúltimo lugar. É sempre um desastre isso, sobre os índices de confiança. Eu não sei com essas métricas que eles usam, mas sempre o Brasil é um fracasso quando você fala em capacidade de confiança social. Aí o Christian, até do jeitão dele, fala, no Brasil, você pega a carteira, você não deixa a carteira na mesa nem em jantar de família, você leva o banheiro consigo. Exageros à parte, tem um problema de laço de confiança no Brasil, que está associado, obviamente, a um certo tipo de experiência de medo social, que às vezes é subjetivamente maior do que objetivamente existente. Eu acho que tem um ponto aí, né? Bia trouxe isso, a natureza construída, né, do medo. Eu acho que quando a gente fala de emoções, e falando nisso num contexto aqui social, a gente está perguntando sobre o lugar de uma emoção na sociedade. Então, essa pergunta ela pode dar lugar a uma falácia de que essa emoção existe do lado de fora da sociedade. E eu não compraria esse argumento. Todos os nossos afetos são contextualizados. Mesmo que, de fato, a gente possa falar de uma resposta primal em relação a uma ameaça ao nosso corpo, né? Uma resposta que parece automática, essa resposta automática, como o André muito bem falou sobre criança, né, que precisa ensinar a criança a ter medo de certas coisas, ela enfim, sempre em alguma medida treinada. Isso diz respeito, né, a esse último ponto que o André está fazendo. Tem uma característica muito única no medo, o Heidegger fala um pouco sobre isso, que é a sua futuridade. Né? O medo é sempre uma emoção sobre uma coisa que vai acontecer, pode acontecer. E por isso tem essa característica de, enquanto não está acontecendo, né, um objeto que pode vir à minha direção, o medo de alguma coisa, o assalto que pode acontecer comigo, ele se sustenta. Mas uma vez que o objeto passa e nada acontece, o medo permanece, porque ele não está no objeto. Ele está na antecipação desse objeto. E isso é muito potente em termos das nossas relações, para a gente pensar como é que o medo constitui as nossas relações. Tem uma autora que se chama Sara Ahmed, ela tem um artigo muito legal chamado Economias Afetivas. Ela vai falar sobre como a teoria dela é de que as emoções elas são constituídas pela sua circulação, assim como o dinheiro é constituído pela sua circulação na teoria do valor do Marx, né? É mais ou menos essa a ideia que ela está trazendo. E ela vai falando sobre as propriedades das emoções de juntar e aglutinar objetos. Né? Então, por exemplo, na ideia do imigrante, né, a gente tem aí uma série de associações de significado mesmo, entre a figura desse imigrante, que é sempre sem forma, e é importante que ela seja sem forma, porque quanto mais sem forma, mais ela agrega-se a diferentes objetos específicos. Se for muito preciso, não é efetivo do ponto de vista emocional. Né? Precisa ser um pouco difuso. E como essa figura ela chama isso de uma qualidade de pegar, né? Pegajosa. Ela vai se associando a outras imagens. A imagem da sujeira, da pobreza, do crime. Isso tudo vai se associando. Né? Quando você abrir um jornal, uma matéria. E aí o papel realmente da representação midiática é extremamente importante, que é por onde a gente encontra essas histórias, né? Essas associações de significado. E aí você vê numa mesma matéria falando sobre imigrantes. Você pode ler da maneira que você quiser. Você leu rápido, você leu com atenção. Mas ali você encontra umas palavras. Você encontra a palavra lotado. Você encontra falta de emprego. Você encontra morando na rua. Você encontra crime. E essas coisas vão se associando, né? Elas vão como se colando uma na outra, de maneira que aquele primeiro objeto lá, o imigrante, ele está colado por associação com essas outras. E essa cola é justamente esse medo que está circulando.
né? Que você tem medo de todas essas coisas, e o medo ele vai ganhando valor na medida que ele vai passando por esses diferentes signos, por esses diferentes objetos. E essas associações, né, elas são poderosas justamente porque elas não são muito precisas, justamente porque elas não são muito racionalmente concatenadas, né? E aí a gente tem o problema, né? Não é um problema de é uma emoção que está dentro das pessoas ou que está na vida social. Na verdade, está fora dos dois, está no espaço entre nós, né? Por estar no espaço entre nós que justamente vai influenciar na qualidade dos laços, na existência ou não de laços de confiança, por exemplo. Uma coisa que é peculiar do medo aí é que ele diz respeito realmente a um senso de autopreservação, né? Um senso de uma ameaça percebida à minha integridade. Só que a minha integridade está sempre ligada à integridade de uma comunidade na qual eu me imagino como parte, né? Essa integridade nunca está sozinha. Eu acho que isso é uma lição que você aprende, né? O Paulo publicou recentemente um artigo em jornal sobre o conservadorismo, né? É um traço muito marcante do pensamento conservador, a ideia da preservação de si, da preservação da sua família, da segurança. E a gente não pode subestimar isso como uma preocupação espúria, uma coisa falsa, ou uma falsa consciência, uma ideologia. Não é simplesmente isso, né? O que está em jogo justamente é esse senso de integridade de si. Mas aí o que a gente tem que se perguntar é sobre quais bases essa integridade está constituída. Eu queria complementar um pouco essa questão da autopreservação. Assim, eu acho que todas as sociedades humanas, todas as comunidades humanas, desde sempre têm medo. Todo mundo tem medo. Tem medo do leão, tem medo do inimigo, tem medo da chuva, tem medo da fome, tem medo disso. Então, esse medo ligado mais ao instinto, à sobrevivência da espécie vegetal, animal, isso existe, né? Claro, agora, o que vai variar são as representações simbólicas. Por exemplo, se você representa simbolicamente a ira dos deuses, é a ira através da chuva, né? Através do sol, excesso de sol, excesso de chuva. Outra coisa é como você trabalha essas representações simbólicas, não nesse plano mais mimético, mas num plano mais reflexivo, que eu acho que sociedades mais complexas. E aí o medo instintivo que todos nós temos, ele passa a ser reelaborado num outro plano, com outros conceitos, né? Com instituições mais reflexivas sobre isso. E aí vai dessa questão que você traz, Lucas. Assim, nessa construção mais reflexiva sobre o medo, uns querem usar e ir além, né? Outros querem permanecer. Então, uns querem romper com estruturas e outros querem manter estruturas. E outros querem ir mais ou menos, rompendo progressivamente. Eu penso que aí tem uma representação, uma construção cultural do medo, que não é só que tem a ver com essa questão, o medo como, digamos, como reação instintiva de sobrevivência, mas o medo já como uma construção cultural, no sentido de como você reelabora a finitude ou a imprevisibilidade e o tangencial de uma forma tentando guardar uma espécie de uma dinâmica de mínimo de certeza racional sobre como se organizar as instituições nas nossas vidas. Então, eu acho que aí tem um balanço interessante a ser observado no mundo atual, e eu vejo assim que se a ira está muito ligada a uma sociedade tradicional, a ira e o medo, eu vejo muita ansiedade e o medo agora como sendo um outro tipo de experiência derivada dessa experiência individualizada do medo e da finitude. Eu fiquei pensando no que o André falou, né, a respeito de como é que a gente educa as crianças, né, para você ensinar a ter medo. Ao mesmo tempo, você fica assim um pouco com o cuidado de que a criança ela tem que aprender, né, o que é o risco, mas ao mesmo tempo ela tem que ter o impulso de avançar, né? Não é bom, é absolutamente não educativo, né? E impingindo na criança o medo de subir a escada, o medo de ir ali, que aquela criança ela vai ficar uma criança retraída, que ela não vai estar aberta para o mundo. Então, pensando isso, na subjetividade humana, né? Assim, do como o medo também ele tem essa característica, vamos dizer, ele tem esse outro lado, né? Que o André trouxe, né? O medo e a coragem, né? Você pode sentir o medo, você tem ciência daquele medo, mas ao mesmo tempo você tem a coragem de avançar, seja lá pelo que
em que situação for, mas porque a importância de você seguir e avançar. Ao mesmo tempo, o medo ele pode ser paralisante, né? Então, eu fiquei pensando assim, nesse aspecto do medo, de ele ser paralisante, de como isso está, vamos dizer assim, se representando hoje, né, na sociedade. Então, o que o Paulo trouxe também, né, sobre a questão da racionalidade técnica. Então, assim, até um certo momento ali também havia, vamos dizer, uma certeza de que não, a razão vai dar conta das coisas, né? Não, a ciência vai encontrar uma saída, né? Então, o medo que nós temos, nós precisamos amainar esse medo, porque existe uma resposta científica para isso, seja para essa doença, seja para essa crise que estamos enfrentando, né? Só que hoje a gente está num momento em que, por diversos motivos, né, essa racionalidade técnica ela não deu respostas em diversos sentidos, né? Das próprias guerras, né, mostrando assim essa irracionalidade humana, né, proporcionando a destruição. Como agora também vivemos um pouco isso que ainda não está muito claro, mas que eu pelo menos percebo com muita clareza que a ciência também não dá conta dessa crise climática. Existem providências urgentes que precisam ser tomadas para que esse problema possa ser amenizado, e ainda existe, né, ainda circulam aquelas coisas de não, vamos, né, a ciência vai encontrar uma saída, já encontrou saída para tanta coisa, ou vamos para um outro planeta, ou vai se encontrar uma maneira de, sei lá o quê, com a atmosfera, e vai se evitar um problema maior, ainda tentando se acreditar nessa racionalidade técnica. Ao mesmo tempo, a gente vê assim, um crescimento muito grande, né, da religiosidade, né, da crença religiosa como uma maneira de enfrentar esse medo tremendo dessa imprevisibilidade que o planeta se encontra, né, que a humanidade se encontra. Então, toda a era da incerteza, né, todas as certezas que havia antigamente, até um pedaço talvez do século XX, né, foi aos poucos se desmontando, e a gente se encontra hoje num contexto, né, de muita incerteza em relação ao futuro, né? Seja pela crise climática, seja pela questão política, né? Onde se fala então na questão da construção da confiança, que é algo que a gente percebe cada vez mais difícil, né? Nas nossas sociedades complexas e cada vez mais polarizadas, e parece que entrando, né, num turbilhão ali de coisas de informação que, ao invés de nos oferecer de alguma maneira uma luz no fim do túnel, não, nos oferece uma espécie de um caos, né? E uma entropia em que fica difícil de ver uma saída para que a gente possa acalmar o nosso medo, né? Então, por isso, eu acredito também, né, que a religião está ganhando tanta importância, e a política tem, enfim, se mostrado um pouco fraca, né, para apresentar soluções, né? Acabamos de ter aqui, né, o G20, e, de uma maneira geral, existe essa sensação de não se acreditar, né, e de impotência, né? Então, acho que, fechando um pouco assim meu raciocínio, né, o quanto que o medo pode ser paralisante, né, e o quanto que nos leva para essa sensação de impotência, né? Existe a incerteza, eu não sei muito bem o que vai ser do meu futuro, o que vai ser o futuro do planeta, do futuro dos meus filhos, e aí eu fico meio paralisado e não vejo muita saída. Então, assim, o medo também tem esse aspecto que é muito nocivo. O Christopher Lasch, no livro Mínimo Eu, fala um pouco sobre isso já na década de 80, e tratando da ecologia. Ele falando o quanto que esses tipos de argumentação associada aos riscos extremos, ao colapso climático, na verdade já estava tendo efeito na cultura norte-americana da época, que é o retraimento no mínimo eu. Né? Então, ao invés de você levar o engajamento numa ação coletiva, você leva o retraimento no mínimo eu. E é ponto de partida do próprio livro do Lasch, que é um livro brilhante, talvez até mais brilhante do que a Cultura do Narcisismo. Sobre esse ponto do aprendizado do medo, eu concordo. E até pensando um pouco
aqui em casa é uma casa de vila, e foi o quê? Foi esse ano ainda? Foi esse ano que teve uma pessoa, um morador entrando, e aí vieram 2 assaltantes armados e acabaram entrando na vila, e ficaram 1 minuto, e as crianças estavam brincando aqui, né? Então, é o medo que invade um espaço privado, uma ação violenta que invade o espaço privado, e leva um tipo de situação em que não é de direito, não é aceitável que isso seja uma experiência que crianças devem passar, né? Então, tem um certo tipo de experiência que diz respeito também às ambivalências que eu tenho em relação ao Rio de Janeiro, que é onde nós moramos, em que a nossa sociedade em geral, o Rio de Janeiro em particular, e isso você percebe muito isso nas crianças e tenta desconstruir, né? Mas tem a ver com a experiência que elas acabam tendo de um medo da cidade, que está associado à experiência objetiva da cidade, da forma como a cidade é construída, como a violência atravessa as relações e que chega em você mesmo que você diga não tenha tanto medo assim, não é por aí. E ela chega, bateu a porta, entrou na vila, né? E aí você vai dizer o quê? Vamos todos não brincar mais na vila? Não, vamos continuar brincando. E aí tem a questão de vamos fazer com que isso não ocorra de novo. E aí você tem que criar mecanismos de racionalidade efetivo, de você lidar com medo objetivo e situações objetivas de risco para você minimizá-los e não cair na paranoia, né? E isso diz respeito ao crescimento de crianças, diz respeito à manutenção de laços de sociabilidade, né? É por causa de experiências assim que faz as pessoas retraiam nas suas casas, fechem suas portas, elevem os seus muros, né? Então, isso é uma questão delicada, porque o medo não é só algo também aprendido, mas de respeito a fatores que são objetivos e muito claros na nossa sociedade que levam ao receio, seja da violência, seja da irresponsabilidade. Quando você pensa o quanto que, não sei como é que é para vocês, como eu circulo muito na cidade a pé, sempre tenho receio de quando meus filhos estão saindo, minha esposa está saindo, de ser atropelado, né? Da responsabilidade cotidiana que as pessoas têm, né? Então você acaba tendo que processar esses tipos de medo e lidar com eles, né? Para manter uma vida que resista a esse tipo de situações de risco objetivas que se apresentam. E nesse caso, a minha tendência, até na vida pessoal, na vida cotidiana, é dizer, calma, não é por aí, não dá razão, não há razões para tanto medo. Não só em relação a essas coisas que eu falei, mas até relacionadas à medicina, relacionadas à vida privada. Então, às vezes, com alguns tipos de familiares, eu sou aquela pessoa que diz, não, mas calma aí, você está com medo porque você não entende muito bem qual é o mecanismo que... E aí você tem que explicar os mecanismos existentes, as questões, por exemplo, questão de saúde. A pessoa às vezes tem um medo danado porque ela não conhece a fisiologia humana. Ela não conhece como funciona. E aí você vai explicar, não é por aí. E aí o trabalho da ciência é muito importante, como sendo uma forma de explicar e também evitar relações espúrias. Porque é muito comum relações espúrias, analogias, pressas de raciocínio. Isso é fermento para o medo da pessoa e também teorias da conspiração. Isso é muito comum. Em medicina, isso tem pra caramba. As pessoas vão... E como as pessoas não têm muita informação, as coisas vão chegando e as pessoas vão ficando com série de medos assim, calma, não é por aí. E aí existe certo tipo de trabalho de democracia cognitiva, que é um papel importantíssimo da atividade científica, não somente de difusão científica, mas isso tem a ver com educação. Educar as pessoas a pensar metodicamente. Até mesmo para manter uma posição cética no que às vezes parece que é uma verdade absoluta que te chega. Isso acho que é importante e que tem a ver com esse tipo de emoção. Cria, digamos, mais casca para as pessoas não serem tomadas por qualquer discurso que quer te amedrontar para te manipular e te vender algo. Muitas vezes é isso, né? A sociedade, formas de você consumir é você criar uma desestabilização da autoconfiança da pessoa. É assim que você vende, direto, né? E uma última observação, já falei demais, mas eu acho que é importante, essa questão da autoconfiança como sendo uma questão central. Algumas vezes nas relações, eu vejo pessoas que muitas vezes recuam
num caminho, às vezes está tudo entregue assim, o caminho é esse, e a pessoa recua, a pessoa não segue. Aí é questão de análise mesmo, de ir para... E, às vezes, a conduta de autossabotamento ou a conduta de não seguir adiante tem a ver com uma falta de confiança, tem a ver com uma dificuldade da pessoa enfrentar os seus próprios medos do imprevisível, da angústia, da ansiedade que surge, da futurição. E esse futuro, que às vezes é um futuro que abre uma coisa nova, muitas gente recuam quando abre uma coisa nova. E elas ficam repetindo o sintoma, elas ficam dentro do movimento de circuito vicioso. Eu acho que é aquela questão inicial, assim, o fracasso da racionalização para eliminar o mundo da magia, essa é uma questão central, inclusive da ciência, do projeto da ciência, eliminar o mundo da magia, através de um projeto da laicização, fracasso, reforça o mundo da magia. Está reforçando o mundo da magia, mas não só. Está reforçando o mundo do consumo, né, a saída pelo consumo, como uma forma de preencher, digamos assim, o vazio existencial, as incertezas pelo consumo. As pessoas comem mais, as pessoas deixam de comer, na anorexia, as pessoas se perdem no excesso de consumo, no excesso de trabalho também, o consumo do trabalho em excesso, como forma de você não ter que lidar com uma espécie de um certo vazio existencial. Também o excesso de medicalização, né? As pessoas falam demais de saúde, de doença, e de médicos e de remédio. Então, é o excesso de consumo, excesso de medicalização. É como se estabeleceu um vazio existencial, né, entre o mundo do laicismo e o mundo da magia, e as pessoas ficam nesse meio desamparadas. Eu vejo assim, que um projeto interessante, que eu acho que... Eu vejo nós quatro, com outras pessoas, e o Ateliê tem esse projeto, e nós temos, é como você lidar com a questão que é ambígua, mas importante, a questão da autonomia, da construção de uma autonomia. A autonomia em termos de pensamento, em termos de administração de suas emoções, de seus afetos, de seus relacionamentos, etc. Não significa controlar, mas significa como você lidar de uma forma mais dialógica, digamos, com os seus afetos, com suas emoções, com as pessoas, com os seus projetos de vida. Porque senão o que eu vejo é muito claro essa questão desse desamparo existencial. Então, por mais que você tente preencher esse desamparo existencial, provocado por esse lapso, essa brecha aberta entre o laicismo fracassado da racionalização e o retorno do mundo mágico, e nós estamos no grupo daqueles que não querem cair de volta no mundo da magia, né, das crenças, também não estamos mais acreditando tanto nessa racionalização técnica, também não querem ficar prisioneiro do mundo do consumo excessivo de medicamentos, ou de objetos, ou de paixões, ou de corpos. É muito difícil trabalhar essa autonomia. E eu acho que esse, de fato, é como lidar com uma nova forma de... A gente já falou, né, André, sobre a questão, um deslocamento para uma perspectiva mais estética da realidade, que você contemple a afetividade não como arbitrariedade, mas contemple a afetividade como um conteúdo fundamental para a organização de uma nova racionalização da vida. Porque eu acho, de fato, essa lacuna existencial ela é muito forte, é muito intensa. Às vezes, quando você está só, às vezes, aparentemente, quando você está numa comunidade, numa família, numa residência, isso fica minimizado, porque as pessoas ficam se falando, ficam cozinhando, ficam falando, mas muitas vezes quando as pessoas estão viajando, ou quando estão num momento só, sozinho para dormir, de fato, esse dilema existencial ele é muito presente hoje. Não é algo que você diga assim, não, eu sou uma pessoa forte, eu sou legal, eu sou heróico, eu sou realmente inteligente, eu sou bacana. Não é assim que se resolve essas coisas. Essas coisas, de fato, resolvem por experiência de interiorização. Então, eu vejo assim, uma interiorização com reflexividade sobre esse isolamento existencial que todos nós enfrentamos atualmente nesse vazio aberto entre a magia e o laicismo. Eu acho que tem um caminho aí também para essa positividade, né, do afeto, né, porque a gente falando sobre medo parece, né, como eu falei no início, só pode vir coisas ruins do medo, mas é claro que a gente sabe que isso não é verdade, né? Todos aí que são pais aqui, menos eu, né? Todos aqui já cuidaram de criança, sabem que o medo tem as suas virtudes, né? Eu acho que a questão é menos isso, né? É menos encará-lo de uma maneira reativa, pensar como é que a gente pode
restaurar essas ligações entre o medo e uma solidariedade aberta. Eu acho que, em grande medida, no nosso mundo hoje, o medo está ligado a uma solidarização fechada, né? Uma imunização, né? Nas palavras da Helena Pulcini, né? Pulcini, acho que ela descreve muito bem, ela vai falar que a gente descamba para duas patologias, né? A patologia do individualismo exacerbado e a do comunitarismo exacerbado, né? O do individualismo é um individualismo sem fronteiras, que não é autonomia, na verdade é uma dispossessão de si, do sujeito, e do outro lado o comunitarismo endógamo, né, que são as patologias de fascismo, né, da nossa era. E eu acho que o ponto aí, né, é como restaurar essa emoção, que é uma emoção, como todas as outras, que, enfim, é polivalente. Há uma reconexão, né, entre nós, no sentido mais amplo. Porque uma característica do medo é justamente essa, né, que ao se afastar de um objeto, a gente se alinha com outros sujeitos, né? Todos esses sujeitos que também têm medo daquele negócio. Mas será que esses sujeitos não poderiam ser todos os sujeitos? Né? Pensar em um horizonte de espécie, não todos aqueles que são iguais a mim, mas também os que são diferentes de mim. Também aqueles a respeito do qual eu tenho medo. Né? Eu acho que isso envolveria um horizonte de imaginação planetário. Eu acho que aí, nesse ponto, o problema do clima tem um papel importante. Pensar na gente como uma coletividade ampla ameaçada, né? Uma coletividade que tem que ser trabalhada, tem que ser sempre aberta, composta. Né? E nisso o medo tem um papel. Né? O medo das nossas próprias ações, das consequências das nossas próprias ações. Eu acho que isso aí é um caminho também de recuperação da autonomia. E aí, sendo bem existencialista mesmo, né? Pensando que a gente tem que encarar os efeitos da nossa liberdade, encará-los seriamente. Né? Porque talvez o ponto desse vazio, né, que Paulo estava falando, é que a gente tenha encontrado finalmente um lugar em que o medo que a gente tem é o medo de nós mesmos. Né? Se não tem os deuses para temer e se não tem os outros para temer, a gente tem medo da gente, do que a gente pode fazer. Né? E qual é o caminho para a gente tomar posse novamente disso, da nossa capacidade de agência coletiva, né? Não da nossa capacidade de agência como indivíduos heróicos, porque realmente eu não acho que a época do heroísmo já passou. Mas certo, então a gente termina por aqui e retomamos esse papo em outras ocasiões.